Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 25 de agosto, estamos celebrando o 21º domingo do tempo comum e eu quero te convidar a iniciar comigo esse nosso momento, invocando entre nós a presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu te convido a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, nós vemos aqui o final do discurso do pão da vida. Aquele discurso forte, enfático, onde Jesus se apresenta como o próprio alimento, o verdadeiro alimento que Deus mandou do céu para saciar a nossa fome e sede espirituais. É um discurso radical, é um discurso forte, é um discurso que exige daqueles que o ouvem uma decisão. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou contra Cristo. Ou eu sou filho do céu, ou eu sou filho da terra. Ou eu trilho os caminhos que o Senhor trilhou, ou vou pelas veredas largas do mundo e perco a oportunidade de ganhar a eternidade. Mas é preciso escolher. E toda essa escolha e as consequências dessa escolha, nós vemos muito bem colocada na liturgia da palavra de hoje, a começar pela primeira leitura do livro de Josué. Josué estava diante do povo que estava tentado a servir outros deuses, do povo que estava murmurando pela sua condução, pelo modo como Josué estava conduzindo a tribo, o povo, ou melhor, toda a nação israelita. E Josué, diante da possibilidade de ver o povo traindo ao Senhor, adorando outros deuses, Josué é enfático. Josué ressalta: o Senhor nos tirou da terra do Egito, o Senhor nos deu esta terra por herança, o Senhor nos fez vencer batalhas, o Senhor abriu para nós o Mar Vermelho, o Senhor faz cair do céu para nós o pão de cada dia. Vocês então precisam decidir a quem quereis servir, se ao Senhor que fez tudo isso por nós ou aos deuses estranhos. Nós precisamos decidir, irmãos e irmãs, a quem nós queremos servir. Porque há muitos cristãos católicos que servem a Cristo no domingo, na terça-feira vão buscar algum tipo de resposta fácil em outra religião, na sexta-feira estão pelas ruas, acendendo velas, pedindo entidades que nem deuses são ajuda. Ora, que tipo de cristãos nós somos? Se o Senhor é o pão da vida, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, se Ele é aquele que tem palavras de vida eterna, como o próprio Pedro nos fala no Evangelho, o porquê nós temos a necessidade de buscar outros senhores? Nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós servimos a Cristo ou nós nos afastamos de Cristo. Não dá para amar dois senhores. Não dá para estar com um pé no céu e um pé no mundo. Ou nós somos verdadeiramente fervorosos
ou nós somos frios. O profeta, em certa ocasião, vai nos dizer, ou quente ou frio, morno eu te vomito. Então, eu preciso tomar uma decisão. E quantos são os homens e mulheres que, nesse tempo, sobretudo, estão divididos entre Deus e as coisas do mundo? Querem o céu, mas ao mesmo tempo querem a terra. Desejam a santidade, mas estão muito mais preocupados em manter a aparência física do que em mortificar-se. É preciso tomar uma decisão. É preciso, como Josué, dizer: não me importa a quem vocês queiram servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem serve a tua casa? Quem são os senhores da sua família? Seus filhos estão trilhando o caminho que você um dia trilhou? Seus filhos estão buscando com força, com alegria, com fé, o caminho de Deus? Ou você os deixa livre? Eles que escolham, porque hoje é assim. Os pais não querem ter responsabilidade sobre seus filhos. Então, na desculpa de uma educação liberal, eles deixam que os seus filhos escolham e façam o que querem. Ora, em certa idade não é possível escolher o que quer. Por isso você tem um tutor, um pai, uma mãe que te orientam, que te mostram o caminho. Você tem responsabilidade sobre as escolhas dos seus filhos, sobretudo enquanto eles são menores de idade e dependem de você. Você tem. E você precisa mostrar a eles as coisas corretas, sobretudo as coisas de Deus. Se hoje você tivesse que dar uma resposta ao Senhor, se você tivesse que dizer a quem serviria, você poderia dizer, como Josué, que você e sua casa servem única e exclusivamente ao Deus de Israel? O povo, depois de ouvir aquele discurso pesado, discurso forte, decidiu por seguir o Senhor. Ainda bem. Mas, ainda assim, no meio de toda aquela multidão, haviam pessoas que não acreditavam e que continuaram com suas práticas supersticiosas, como existem até os dias de hoje, no meio de nós. Mas é preciso que o Senhor vá purificando. E toda purificação dói, porque toda purificação é um corte, é um arrancar, é um limpar, é um mover. E Deus é movimento, Deus é Espírito. Se nós nos recordarmos do dia de Pentecostes, o Espírito de Deus veio como um vento impetuoso, que abriu as janelas e portas do lugar onde os discípulos estavam, que revirou tudo, inclusive a própria vida dos apóstolos. Nós precisamos permitir este revirar de Deus na nossa história. Este revirar de Deus faz com que nós criemos com o Senhor uma aliança indissolúvel. Pedro, quando responde a Jesus, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro mostra ali que o seu coração e o coração dos demais estava já colocado no coração de Cristo. Já havia uma união íntima de pensamento, de vontade, de ação. Ainda que os discípulos depois tenham fugido na hora da crucificação, Pedro tenha negado o Senhor, tudo isso faz parte do plano de Deus, para que eles entendessem a sua humanidade, a sua fraqueza, e não se arrogassem depois, no tempo em que eles fossem conduzir a obra do Senhor, os poderes e as graças que aconteceriam ali pelo seu testemunho e ministério. Mas eles estavam unidos ao Senhor. Foi providência que eles tenham corrido, porque senão nós não estaríamos aqui hoje, todos eles teriam sido mortos, e com eles a mensagem do Evangelho. Mas vejam, é preciso que haja este casamento, essa união de vontades, a vontade de Deus e a minha vontade, o querer de Deus e o meu querer. Só assim as palavras de vida eterna de Jesus vão produzir frutos em mim. E se nós entendemos essa nossa união com Deus como um verdadeiro matrimônio, essa união de vontades, de querer, de ação, nós vamos compreender muito bem aquilo que São Paulo, na segunda leitura da carta aos Efésios, convida os irmãos e irmãs a fazerem, sobretudo na sua relação marital. Ora, São Paulo diz: mulheres, sede submissas aos vossos maridos,
Submissa não no sentido de ser um capacho, um objeto, um pau mandado, me desculpem a expressão, mas no sentido de serem solícitas, ou seja, estarem ao lado, aceitarem ser conduzidas por eles naquilo que tem razão de ser. E por quê? Porque a relação do marido e da esposa deve ser a mesma relação de Cristo com a igreja, uma relação de amor, e de amor que necessário dar a vida, se dá. Por isso que Paulo, quando vai falar aos maridos, diz que eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, ou seja, até a morte. Nós não podemos subjugar, destruir, tratar de qualquer modo a carne da nossa carne. Uma vez unidos pelo matrimônio, são uma só coisa, uma só alma, um só coração, uma só carne. Assim é a nossa alma, quando pelo batismo se torna unida ao seu Senhor. Nós não podemos permitir que a nossa alma esteja de qualquer modo. Não, ela é preciosa, ela está unida ao Senhor da vida. E é por isso que ela deve estar sempre disposta a cumprir a vontade do Senhor. Então, caríssimos, nesse domingo, vamos pedir a Deus essa graça de oferecermos a Ele uma resposta convicta. A quem nós queremos servir? Se é a Jesus, que de hoje em diante nós renunciamos a todos os outros senhores. Dinheiro, bebida, drogas, sexo, pornografia, o consumismo exagerado, os bens materiais, até mesmo pessoas que são nocivas na nossa vida. Renunciemos a hábitos que não nos trazem bem algum, a pensamentos que nos afastam de Deus. Renunciamos e digamos: eu servirei ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, de modo que nós possamos receber o prêmio da eternidade. E agora, receba a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.